Olá, gente linda, bom dia, bom dia. Ah, Vamos começar hoje falando sobre algumas coisas, como, por exemplo, alegria, paz, sobre vida incrível, sobre os livramentos também. Bem, pessoal, assim, ó, nós temos que entender que existe o prazer e o limite. Não é verdade? Pois então, uma das coisas que eu sempre digo, né, que a gente tem que ter consciência quando temos filhos ou quando temos responsabilidade sobre uma criança, que temos que valorizar sim o prazer, né? Ah, Comemorar junto com essa criança quando ela atinge algo, quando ela ultrapassa algum dos limites do desenvolvimento e comemorar muito com ela para que ela sinta prazer. Mas ao mesmo tempo temos que dar limites. Sim, limites. Limites, mas como eu vou colocar os limites, né? Muita conversa. Por quê? Porque quando nós passamos a fases mais com a idade cronológica vai aumentando, né? Nós vamos nos tornando adultos. A pessoa que tem o equilíbrio entre o prazer e o limite, ela tem uma vida incrível. Então, assim, o prazer, ele é dividido em duas ramificações. O prazer que nos traz alegria, nos traz paz, né? Uma simples caminhada com um parque cheio de flores e de árvores e de natureza nos traz isso. Para a maioria das pessoas nos traz isso, né? A paz, a alegria, a tranquilidade. Mas o prazer também tem um outro lado, que é o prazer momentâneo, aquele em que nós queremos muito algo e lutamos demais por aquilo ali sem a necessidade daquilo. Então, esse prazer momentâneo, ele normalmente é com base em coisas materiais. Não que coisas materiais não sejam necessárias e não nos tragam paz e alegria. Não é isso. Mas ela normalmente acontece esse prazer momentâneo com essas coisas. Por quê? Porque aquilo era só um momento realmente, uma passagem realmente. Então, vou dar um exemplo prático. Às vezes, para muitas pessoas, é muito mais prazeroso ter aquele carro, aquela Ferrari, né? Ser rico. E realmente não é ruim, né, gente? Eu não sou, mas realmente não deve ser ruim ter condições de ter tudo que se precise e até mais. Ok? Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas quando isso é almejado e planejado e organizado de forma equilibrada. Porque a pessoa que tem as duas coisas, o prazer com alegria, paz, tranquilidade e equilíbrio, e a pessoa que tem os limites, que conhece os limites. Quando une isto, ela tem uma vida incrível. Porque tudo que ela conquistar, ela vai valorizar. Então tem um tinha um provérbio, uma historinha que é contada, né? E que faz a gente refletir muito. Que é a história de um rapaz que ele não gostava de morar com o pai. Porque na casa do pai existia limites.
Então, o pai passava por ele e dizia, não vai usar essa peça mais, desliga a luz. Comeu, lava o teu prato. Vai sair, precisa sair, então vá ao local e faça o que tem que fazer e retorne a casa com algum horário. Essas delimitações ele não gostava. Ele não gostava em nada de ter limites na casa do pai. Então ele não sentia alegria em estar na casa do pai, não sentia prazer porque ele queria muito mais. Ele queria coisas que não haviam necessidade. No momento, não havia necessidade. Então ele sempre dizia, quando eu crescer e quando eu for adulto e tiver um emprego, eu vou sair da casa dos meus pais, eu não vou ficar mais aqui. E foi o que ele pretendia fazer. Na primeira oportunidade de emprego, ele tinha uma entrevista, e quando ele chegou no local no trabalho, onde ele foi para essa entrevista, ele percebeu que, já na entrada, que o jardineiro tinha esquecido a torneira aberta no meio das flores, da mangueira, né? Ele foi lá e desligou a torneira, porque já estava tudo alagado. Aí ele entrando no prédio, ele viu que havia uma sala com uma porta aberta, vazia, onde a luz estava acesa. Ele foi lá e apagou. E aí na placa, uma plaquinha, um cartaz, existia escrito assim, a entrevista é no segundo andar. Então ele subiu no primeiro andar, viu que havia alguns ventiladores ligados e não havia ninguém naquele local, no primeiro andar. Então ele foi e desligou os ventiladores. Aí ele subiu no segundo andar. Quando ele chegou na sala onde era a entrevista, ele viu diversas pessoas, e muitas delas muito mais humildes que ele, e ele pensou, será que eu vou conseguir? Outros muito, que ele percebia que eram muito mais capacitados que ele, pela aparência. Isso era a historinha mental que ele havia criado, né? Então ele pegou uma cadeira que estava vazia e sentou-se calado. E ficou observando as pessoas. Cada um que entrava e saía para a entrevista. Quando chegou a sua vez, o proprietário da empresa, onde iam fazer a entrevista com ele, olhou para ele e disse assim, você quer trabalhar conosco? Automaticamente ele achou que era uma pegadinha de entrevista, né? Algum truque de psicologia para averiguar se ele tinha capacidade de trabalhar ali ou não. E não respondeu nada, ficou tenso e não respondeu nada. Então, o dono da empresa repetiu a pergunta, você quer trabalhar conosco? Porque aqui contratamos pessoas em que observamos as atitudes e não o que eles falam. E ele foi ali foi o primeiro emprego dele, e ali ele descobriu o valor de todas as coisas que o pai dele vivia ensinando a ele. Então, assim, é muito importante nós conhecermos o prazer, termos essa alegria do prazer, e o prazer nos surge lá na primeira infância, e que muitas vezes é tolhido, é cortado, podado. Então, por isso tem tantas pessoas na fase adulta que têm dificuldade de sentir alegria por algo, ou de sentir prazer por algo, ou de ter uma vida feliz, porque lá atrás essa pessoa foi podada. Mas também existe aquele em que o prazer nunca foi podado e não conhece os limites do prazer, e o que acontece? Tornam-se pessoas difíceis. E isto, difíceis para elas próprias. Quando eu me refiro difíceis, não é o contato com o outro, porque daqui a pouco eu vou falar sobre outra coisa. Não é com o contato sobre o outro. Claro que isso reflete, repercute nas relações, com certeza.
Então, assim, a criança que é muito podada em todo o seu desenvolvimento, ela vai se tornar um adulto com receios, com problemas, com bloqueios, certo? A criança que tem permissão a tudo e que tudo se torna muito fácil, ela também vai ter bloqueios, porque ela não vai saber o limite de onde parar, aonde ela está se prejudicando. E isso, nós adultos, se não formos trabalhados lá atrás, temos que aprender a nos corrigir para termos esta vida incrível. E nisso tudo, a vida incrível é nada mais, nada menos do que crer que existe uma força muito maior do que a nossa e que em coisas muito simples nós temos esse prazer, nós encontramos esse prazer, essa felicidade, essa paz, tá? E que nós temos um potencial e uma força imensa dentro de nós, que essa força conectada à nossa força nos dá o suporte para ir à frente, né? Que nós não precisamos de esmola, de bengala, de âncora, de nada disto, se nós tivermos o equilíbrio. Se nós conhecermos o equilíbrio entre o prazer, a alegria, a paz e o limite. E o primeiro de todos os limites que nós temos que conhecer é assim, ó. Nosso limite se limita ao limite do outro e vice-versa. Respeitar. Se aquela pessoa não conseguiu compreender, não esqueçam daquilo que eu falei lá numa das primeiras lives, que nós temos níveis de evolução diferentes. Então, se a pessoa não conseguiu compreender, é dela, tá? Mas assim, ó, a parte mais importante de tudo é o processo. Não, entre a oportunidade e a vitória existe um processo. E quando eu falo oportunidade e vitória, eu não estou falando de coisa material, estou falando em todos os sentidos, inclusive na parte material. Então, entre a oportunidade e a vitória está o processo. E essa etapa é a mais importante, a mais incrível, a mais bacana, porque é no processo que aprendemos a conhecer, aprendemos a vivenciar, a experienciar. Nesse processo existe pedras, existe desvios, existe águas e que fluem, mas toda vez que é necessário retroceder um pouquinho, refletir, pensar e seguir em frente, que esse seja rápido e bem profundo, tá? A outra coisa que nós não podemos de forma nenhuma, e isso muito prazer e o limite nos ajuda, é nos machucar tanto pelos livramentos. Porque à medida que você começa a se autoconhecer, a encontrar esse equilíbrio entre o prazer e o limite, a entender que nós estamos num processo, a entender o seu propósito de vida, a colocar uma meta, o foco na sua vida, o que acontece? Começam a acontecer livramentos. Então você começa a ser colocado à prova, né? Para lhe testar mesmo se você está pronto e preparado. Então começa a aparecer, surgir problemas, situações, e você começa assim, ó, mas eu acho que eu vou ter que voltar lá atrás e viver daquele jeito que eu estava vivendo. Não. É aí que você vai verificar na prática, tá? Que essa conexão com essa nossa força maior, com essa luz maior, que muitos de nós, inclusive eu, chamamos de Deus, tá? Ela tá ali presente, nos dando livramento. E nós não temos que ficar tristes com o livramento que ele nos coloca, que essa luz, essa força nos coloca. Não, nós temos que agradecer. Dói, porque muitas vezes esse livramento é algo do nosso apego,
sentimental, do nosso apego físico, do nosso apego de sangue, do nosso apego até espiritual. Tá? Então, vamos aprender a lidar com o prazer e com o limite. Aprender a lidar com o prazer e o limite. De comemorar cada coisa. Sabe o que é assim, ó? Você sentar para tomar seu café da manhã, ou sentar para almoçar e agradecer. Não precisa gritar que você está agradecendo, mas agradecer, entrar em conexão e agradecer que você tem aquela comida. Agradecer que você tem saúde para poder se alimentar com aquela comida. São detalhes muito simples do dia a dia. Esse prazer, esta alegria é maravilhosa. Agora, o prazer meramente, apenas focado, apenas na parte econômica, e que não é, eu estou dizendo, o merecimento, receber as coisas do universo por merecimento é uma bênção. Então, se você está aí me ouvindo e tem uma Ferrari na garagem, não vá se sentir mal com o que eu estou dizendo. Porque se você mereceu ter essa Ferrari na sua garagem, você mereceu. Agora, se você focou apenas essa Ferrari aí, esqueceu que tinha pai, esqueceu que tinha irmãos, esqueceu que tinha vida própria, esqueceu que tinha saúde, esqueceu que tinha um prato de comida, esqueceu de agradecer por tantas coisas, pela flor que abriu na primavera para você sentir o aroma, esqueceu de agradecer. Então você não é merecedor. Algo vai lhe faltar. Você poderá comprar tudo que o dinheiro puder lhe dar, mas não terá uma coisa essencial: o prazer da paz. O prazer de ser amado de verdade. O prazer de saber amar. Eu estou falando tudo isso porque nós estamos em um período muito complicado, todo mundo sabe disso, não vou estar entrando em detalhes aqui, porque afinal de contas cada um tem o seu direito das suas escolhas e isso deve ser respeitado, tá? Cada um também tem seus objetivos e eu não estou aqui para julgar ninguém, aliás, não se deve julgar nada, nem ninguém, tá? Porque só quem está dentro de uma situação conhece a sua realidade e sabe o que quer e o que precisa. Somente você sabe e Deus, ninguém mais. Tá? Mesmo que você tenha 50 amigos e que você confie em todos eles e fale para todos eles, nenhum deles vai ser igual a sua conexão com Deus. Nenhum. Tá? Então, como nós estamos nesse período complicadíssimo, o que eu vim trazer com essa palavra aqui, né, falando sobre prazer e limite? Se nós conhecermos nosso equilíbrio, nós sabermos o que realmente nos traz prazer, o que realmente nos coloca limites e que nós temos que conhecer e temos que respeitar, porque nós vivemos em sociedade, então você vai compreender o que eu vou dizer agora. Existe coisas que jamais nós teremos se for de forma abrupta, tá? Primeiro, a conexão. Primeira coisa, conexão. Nosso autoconhecimento. O amor verdadeiro, aquele amor que não limita, que não existe limites, mas que ele coloca limites. Preste atenção, aquele amor que não existe limite na quantidade, né?
mas que coloca limites, porque você vai saber se impor, colocar no seu lugar, né? Para realmente ser feliz. E a quarta coisa que eu vou falar, né? É a sua consciência. Então, se temos consciência dos nossos atos, nós não vamos temer a nada, tá? Não vamos temer a nada. Nós vamos ser glorificados. Então, primeiramente, tenha contato, sim, em meditação, em oração, pela paz de todos, principalmente a sua própria paz, a nossa paz, que não existe dinheiro que compre, a nossa consciência, tá ok? E eu gostaria de deixar um recado que ontem eu tenho o hábito no final da live de olhar as lives. Claro, né? Aí ontem eu estava olhando a live e falei sobre diversas técnicas e diversas vezes eu citei que as técnicas terapêuticas elas trabalham com um tripé, que é corpo, mente e a área da espiritualidade. Só que a mente ela se divide entre a área psicológica, né? E a área da neuro. E também o corpo, né? E aí eu falei sobre algumas doenças, falei sobre algumas causas, consequências, isso e aquilo. Não entrei a fundo, como eu disse para vocês, eu não iria entrar a fundo, porque, primeiro, o terapeuta verdadeiro, ele sabe, como eu falei o tempo todo aqui, entre prazer e limite, ele sabe o seu limite. Porque existem outros profissionais, sim, e eles devem ser respeitados. Tá? Então, se ele percebe que aquela situação não é para ele, e eu sempre coloco isso para os meus clientes, se tem algum cliente me assistindo, sabe disso, né? Quando eu percebo que algo não é para o meu trabalho, e sim para um outro profissional, eu sou a primeira pessoa a dizer: busque o psicólogo, busque o neurologista, busque o fisioterapeuta, tá? Busque o traumatologista. Por quê? Porque os terapeutas nem sempre são médicos, tá? Uma pessoa fica 6 anos dentro de uma universidade, depois mais 2 anos lá fazendo especializações para ser neurologista. Então, ele tem vasto conhecimento teórico e muitas vezes até prático que o torna um baita profissional. Como eu vou querer tomar o lugar dele? Aí entra as constelações. A compreensão da constelação. Nós não podemos tomar o lugar do outro. Cada um tem o seu lugar. E nós temos que tomar posse do nosso lugar para ir para a vida. Aí uma pessoa chega até a mim, se o trabalho é um trabalho que dentro da terapia eu posso auxiliar essa pessoa a solucionar o seu problema, né? O resgate do passado, alguma coisa dentro da constelação, dentro do tarô, ou dentro para a construção da sua casa, para a abertura do seu negócio. Se tiver algo que dentro das terapias eu posso ajudar, vou ajudar. Agora, outra coisa que eu vou citar, se eu for lá observar o terreno de vocês, para saber qual a melhor posição da casa, isso e aquilo, e eu sentar e conversar com o engenheiro que está responsável pelo desenho, a planta da casa e a construção da obra, e o engenheiro me disser assim: professora, que a minha base é professora. Eu sou pedagoga e estou, né, estudando bacharel em psicopedagogia. Mas tenho todos os cursos que vocês puderem imaginar que foi possível até hoje eu fazer dentro da área das terapias, eu fiz, tá?
E todos eu mesma testei antes de utilizar com alguém. Tá? Então, assim, ó, o cara sentou ali comigo, o engenheiro, e me disse, professora, o terapeuta, não há condições de fazer a casa na posição que a senhora está falando, porque existe isso no solo. Ele é um profissional. Eu vou colocar a ele que ali existe isso ou aquilo que poderia causar problema para ele analisar e ele fazer o que é necessário. Não eu. Não vou desenhar uma planta de casa para ninguém. Eu posso, posterior à casa estar pronta, ir lá fazer um trabalho de feng shui dentro da decoração. Posso. Posso ir lá na sua casa, quando estiver prontinha a sua casa, ou o seu negócio está montado, ir lá fazer um trabalho de feng shui, até com as coisas que você tem para não ter despesas maiores. Tá? E poder abrir a prosperidade. Quanto à parte psicológica, gente, é outra área que eu debato muito. E se todos os psicólogos me ouvissem, eu tenho certeza que todos iriam concordar comigo. Existem problemas, tá? Dentro da área das patologias em que somente o psicólogo pode atuar. Somente um neurocientista pode atuar. E existem aqueles problemas em que, dentro de uma sala de terapia, podem ser resolvidos. Então, estes sim, eu ajudo no meu trabalho. Quando eu percebo que aquela pessoa precisa de um médico ou de um psicólogo, eu vou encaminhá-los. Eu mesma. Tanto é que eu já cansei de dizer para os meus clientes: ai, mas qual que eu vou? Geralmente eu indico sim. Geralmente eu indico, gente. Eu não vou citar nomes aqui para não ser injusta nem ingrata com ninguém, tá? Mas eu indico sim. Vai em tal psicóloga ou em tal psicólogo, vai, tal traumatologista é muito bom, né? Tal neurologista é maravilhoso, tal engenheiro é maravilhoso. Tal loja tem exatamente os objetos que tu precisa colocar na tua casa ou no teu negócio, que vai ficar muito bacana. Segue fulano, fulano tem dicas maravilhosas. Eu não tenho problema quanto a isso, gente. Nem. Por quê? Porque eu conheço que é o meu prazer, o que me dá prazer, que me traz alegria, paz, tranquilidade e equilíbrio. E eu conheço os meus limites. E todo profissional que sabe, que tem o conhecimento teórico, todo conhecimento teórico como tenho, e que sabe o que é prazer e o que é limite, ele vai fazer o mesmo. Ele vai valorizar o outro, o trabalho do outro, porque ele vai valorizar o seu trabalho. Então, no momento em que ele faz isto, ele não está perdendo dinheiro, nem clientes, e nem está sobressaindo sobre outro. Entenderam? Não, nada disso. Nada disso. Ele está simplesmente se posicionando dentro do que ele faz, dentro do que ele conhece. E isso é fundamental. Que as técnicas terapêuticas colaboram e muito em diversas áreas, inclusive hoje até mesmo na área judicial, e se tem algum advogado aí pode confirmar o que eu estou falando, tá? Até mesmo na área judicial, gente. As técnicas terapêuticas ajudam em todas as áreas, praticamente todas as áreas. Na agricultura, no seu lar, no seu pessoal, na sua empresa, na sua loja, no seu comércio, na elaboração de um projeto, na construção de um projeto. Então, assim, ó, eu vim aqui colocar para vocês, prestem atenção em quem realmente é um profissional,
ou realmente sabe o que está fazendo, o que está falando, tá? E que tem noção do que é prazer, do que é limite, e que tem noção que o seu processo é uma linha tênue que muitas vezes tem. Então, assim, pessoal, tenha uma vida incrível, aproveite o seu processo, viva o seu processo. Não deixe de realizar as coisas que você tem vontade, mas nunca esqueça, jamais esqueça o que realmente significa prazer e o que significa limite, e nunca esqueça de mostrar isso para as nossas crianças. Elas precisam. Quanto mais cedo a pessoa conhece isso, mais cedo ela obtém o sucesso. Muita luz, muita paz, que sejamos todos muito abençoados, que essa luz nos cubra e nos abençoe e nos proteja e nos traga todos os livramentos que são necessários. E não fiquem tristes com nenhum, tá? Fiquem felizes, é pro bem. Nenhum livramento é pro mal. Beijo grande, um excelente final de semana. Se vocês querem que eu continue com as lives a semana que vem, porque eu tinha dito que seriam 2 semanas. Se vocês querem que eu continue com as lives a semana que vem e fale em outros processos, tá? Em outras situações, em outras realidades, coloquem aí embaixo. Eu quero. Segue, Denise. Continua, Denise, tá? Ou bota pelo menos um ok. Porque eu estive pensando e talvez eu siga assim, tá? Mas depende do desejo de vocês, porque eu tô sempre trabalhando muito. Então, isso depende de vocês, tá? Um grande beijo, um grande abraço, e quando tiver a novidade, pode deixar que eu vou contar para vocês, aquela que envolve a arte terapia. Vai ser muito bacana, tenho certeza que muitos desses profissionais que eu estava falando agora, nesse momento, inclusive os artesãos, artistas, vão amar. Luz e paz no coração de vocês.